Dicas profissionais de pincéis de maquiagem. Quais pincéis eu realmente tenho que ter? Por que eu falo dicas profissionais, gente? Porque eu, como maquiadora, tenho 1 milhão de pincel e todas as vezes eu uso os mesmos na hora de produzir uma maquiagem, tanto em mim quanto em clientes. Porque hoje, de tanto eu ver quais são os pincéis que realmente eu uso, eu consigo identificar quais são os pincéis realmente necessários e indispensáveis para você fazer a sua maquiagem aí na sua casa. Então, você não precisa de absolutamente nada além do que eu vou te mostrar aqui. Você vai montar o seu kit de pincéis perfeito assistindo esse vídeo comigo. Vem, eu sou Fabiola Santana, a fada da maquiagem. Let's go? Então, vamos começar a falar desses pincéis de maquiagem que eu realmente tenho que ter para conseguir me maquiar sozinha em casa. Vamos lá, começando, gente, com a pele. Eu vou começar pela construção, pela linha normal de construção de uma maquiagem. Então, preparação de pele, tá? Se você não gosta de usar os dedos, para aplicar hidratante, protetor solar e primer, você vai usar um pincel língua de gato, que é esse que tem esse formato aqui, tá? Ele é achatadinho aqui, cerdas sintéticas mais durinhas, ó, pode reparar, tá? Então, é esse daqui. Ele também dá para aplicar base, tá? Só que eu não costumo usar porque eu acho que ele marca muito o rosto. E aí depois acaba me dando trabalho para tirar essas marquinhas que fica desse pincel, eu acabo tendo que usar uma esponja, enfim, acaba demorando o processo. Esse daqui é o pincel Kabuki, ele traz um acabamento mais pesado para base, tá? Então é uma preparação de pele mais completa, mais pesada, tá bom? Aí você usa esse pincel. E você também tem o pincel Dual Fiber, que é esse que tem aqui 2 tipos de cerda. Aqui embaixo ele tem as cerdas naturais, super maciazinhas, tá vendo, ó? Que são essas pretinhas. E aqui no topo tem as cerdas sintéticas branquinhas, tá? Que fica por cima. Qual que é a finalidade desse pincel aqui, gente? Esse pincel tem a finalidade de deixar um acabamento mais natural para sua base. Então, se você gosta daquela base de efeito natural, que mostre mais as características da sua pele natural, esse pincel é a melhor opção, tá bom? Então, aqui nós temos 3 tipos de pincéis e uma esponja para aplicar base, tá bom? Não precisa ter todos. Escolha um, compre um, tá? Se você quiser escolher um desses 3, mais a esponja, também é uma boa opção, tá? A esponja, gente, ela é super coringa, ela é sempre útil na maquiagem, então é uma coisa que eu acho que é indispensável você ter, tá? Espalha corretivo, espalha base, espalha uma infinidade de coisas. Próximo passo, aplicação de pó. Para aplicação de pó, a gente tem 2 tipos de pincéis. Esse tipo de pincel aqui, que é um pincel de aplicar pó grandão, tá vendo o tamanho dele em comparação com o meu rosto? E a gente também tem o pincel de aplicar pó pequenininho. Eles têm o mesmo formato, só muda o tamanho. Então, o que é legal disso daqui? Esse pincel grandão eu nem uso, gente. Eu não uso, sério mesmo. Porque como é que eu aplico pó aqui nessa região da olheira com um pincel desse tamanho, né? Ele é grande, ele atinge espaços que eu não quero. Então, é muito melhor a gente comprar um pincel que seja menor assim de aplicar pó, que ele encaixa certinho onde eu preciso, que é aqui dentro da minha olheira e tal, do ladinho aqui do nariz, no centro da minha testa. Eu não uso pó no rosto todo, né? Então, eu preciso de um pincel que tenha um pouco mais de precisão. Então, o pincel de tamanho menor vai me trazer esse resultado muito mais fácil, tá? Inclusive, esse é o mesmo pincel que eu passo meu iluminador. Então, se você compra um pincel deste tamanho, vai te trazer 2 funções em um mesmo pincel. Aplicar o seu pó e também você vai poder aplicar o seu iluminador com o mesmo pincel. Para aplicar contorno, gente, para você fazer o seu contorno em pó. Automaquiagem, você não precisa fazer contorno cremoso mais contorno em pó. Ou um ou outro. Combinado? Eu faço só o contorno em pó na minha pele.
Então, eu uso um pincel de aplicar blush. Inclusive, eu uso o mesmo pincel para as duas coisas também. Tanto para aplicar blush, quanto para fazer meu contorno. Então, no mesmo pincel, eu também tenho duas funções. Então, quanto mais a gente usar essa regra na maquiagem, mais rápida e mais fácil vai ficar a elaboração disso, a construção da sua maquiagem, tá? Então, tenha isso sempre em mente quando você for comprar qualquer tipo de produto na maquiagem. Vamos agora para os pincéis de olhos, que eu acho que são os mais interessantes, vamos dizer assim. Primeiro pincel que eu quero falar aqui pra você, o pincel de esfumar. Gente, o pincel de esfumar, ele tem essa base aqui arredondada, consegue observar? E ele, ó, tem cerdas super macias, não é tão alongada, essa daqui, por exemplo, e aqui ele tem um corte mais ou menos arredondado. Esse daqui, ó, é o pincel de esfumar, tá? Qual que é o tamanho desse pincel? O tamanho desse pincel vai ter que ser de acordo com o tamanho do seu olho. Isso é óbvio, gente. Se você comprar um pincel de esfumar muito grande, deixa eu ver se eu tenho um aqui. Se você comprar um pincel de esfumar muito grande ou um pincel de esfumar muito pequenininho, ele não vai satisfazer sua necessidade. Como que eu sei qual que é o tamanho perfeito do meu pincel de esfumar? Você vai pegar o pincel e vai, ó, aplicar ele no seu côncavo. Ó, ele tem que ter um tamanho que ele entre aqui no seu côncavo e não atinja a pálpebra fixa superior e nem a pálpebra móvel inferior, tá? Então, ele tem que entrar aqui dentro do seu côncavo e ficar lá dentro quietinho, sem atingir outras regiões do seu olho. Esse é o tamanho perfeito de pincel de esfumar. Combinado? Esse daqui, inclusive, é da Dye Makeup número 136. Mais um pincel de esfumar. Eu quero te indicar para você ter no seu kit, só que dessa vez menorzinho. Esse foi o primeiro pincel que eu te mostrei, esse é o segundo pincel que eu tô te mostrando. Por que que você tem que ter um segundo pincel de esfumar um pouquinho menor? Porque se você quiser fazer um cantinho preto, ou um cantinho marronzinho, ou alguma coisa do tipo no seu olho, você precisa que esse pincel seja menor do que o seu pincel de esfumar, tá bom? Ele pode ter o mesmo formato, do mesmo jeito, tudo igual. Só que ele tem que ser um pouquinho menor do que o primeiro pincel, que é o pincel de esfumar. Ok, pincel de aplicar sombra, isso mesmo. Ah, mas não é aquele de esfumar que é o de aplicar? Não, gente. Esse pincel aqui é o pincel de aplicar sombra. Ele tem essa base achatada, também tem cerdas macias e naturais e o corte também é arredondadinho. Para que serve esse pincel? Você vai aplicar sombra em toda a sua pálpebra móvel. Vai aplicar sombra aqui no cantinho para iluminar, vai aplicar sombra aqui debaixo da sobrancelha para iluminar, vai aplicar glitter, vai aplicar cola de glitter, tudo com esse mesmo pincel. Tudo isso vai fazer, inclusive esfumar aqui embaixo nos cílios inferiores, ele também vai te ajudar, tá bom? Qual que é o tamanho desse pincel? Não pode ser muito grande e nem muito petititinho, tá? Tem que ser um pincel de tamanho médio. E, gente, os dois últimos pincéis que eu quero te indicar é pincel lápis, tá? O pincel lápis, ele é perfeito para várias coisas. Esfumar cílios inferiores, esfumar lápis aqui rente aos seus cílios superiores, aplica glitter no cantinho de dentro, então tem uma infinidade de coisas. Esse pincel também, gente, ele é muito, muito, muito usado na maquiagem. Por fim, gente, o pincel chanfrado com escovinha, 2 em 1. Por que que tem que ser 2 em 1, gente? Porque é mais fácil. Já tem duas funções em uma coisa só. Essa pontinha de cá você pode fazer sobrancelha ou delineado em gel. E esse outro lado aqui, você pode tanto pentear seus cílios quando o seu rímel empelota, que acontece muito, né, a gente sabe. Ou você pode pentear sua sobrancelha depois que você faz a correção com a sua pastinha, tá? Então aqui, gente, o seu kit de pincel está pronto. Isso daqui é um kit de pincel perfeito com dicas profissionais de pincéis,
Combinado, meu amor? Então, capta, pega a mensagem desse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Compre um por um, não compra. Se você for inventar de comprar aquele kit completo, vai ter um monte de pincel que você não vai usar. Então, o kit completo custa R$130, vamos supor. Se você comprar esses aqui separadinhos, você vai gastar os mesmos 130 e você vai ter somente o que você vai usar. E na hora que você for se maquiar, você não vai ficar com dúvida em qual que tem que ser, qual que não tem que ser, o que você fez errado, por que a maquiagem não ficou igual ao que você queria. Muitas vezes, gente, é o pincel que é o causador de certos problemas, tá? Então, atenção. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vou deixar aqui nos cards como você lavar os seus pincéis. Isso mesmo, você precisa lavar os seus pincéis periodicamente. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você acompanhar, para você saber, tá? De quanto em quanto tempo você tem que lavar e como você tem que lavar. Existe uma forma correta de lavar os pincéis. Vou deixar esse vídeo aqui nos cards, eu tenho certeza que vai ser útil para você, tá? Ó, se gostou do vídeo, se foi produtivo para você, se foi útil para você, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu solto por aqui. Tudo sobre o mundo da maquiagem eu falo aqui nesse canal. Tá, meu amor? Ativa o sininho, se inscreva, deixa o like e um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!